Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridas irmãs sacramentinas que estão terminando seu retiro espiritual, nós estamos num tempo muito bonito da igreja, no início desse novo ano litúrgico, onde nós somos convidados a aprofundar o Evangelho de Marcos durante esse novo ano B da igreja, que é o tempo do Advento. O tempo do Advento é o tempo da chegada do Messias do Senhor. A chegada que a gente mais conhece comumente, que a gente chama de Natal, a chegada daquele que se encarnou, o Verbo que se encarna para nos presentear com a sua presença, para anunciar a boa nova do reino de Deus. É também a vinda da espiritualidade desses dois primeiros domingos do Advento. A vinda que a gente fala definitiva, do fim dos tempos, a segunda vinda, a vinda gloriosa, é o que nós estamos ouvindo nesses dois domingos. E uma outra vinda que a gente possa pensar dentro dessa espiritualidade é a vinda no dia a dia. Ou seja, ele está sempre vindo, de modo especial na Eucaristia da Santa Missa, vindo nos sacramentos, vindo quando a gente faz o reino acontecer, seja na justiça, seja através da caridade e assim por diante. Então ele está sempre vindo ao nosso encontro. Não sejamos, nesse sentido prepotente, imaginar que é nós que vamos ao encontro. Nós até vamos, mas a gente só consegue ir porque ele vem ao nosso encontro. A primeira leitura de hoje é do profeta que a gente ouve no tempo do Advento, o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele escreve num momento muito delicado, muito difícil para o povo de Israel, o que a gente chama de exílio. Talvez o exílio seja o momento de maior provação na vida de um povo. A gente podia trazer para os dias de hoje, talvez nós estamos vivendo um tempo de exílio, mas o exílio também é uma grande purificação. Imagine você ser retirado da sua terra, da sua pátria, e ser levado, exilado. Claro que nós sabemos que não foi todo o povo, né? Normalmente é levado aqueles que têm algum ofício também, artesãos, construtores, líderes. Exilado num lugar que você não tem liberdade,
exilado num lugar que você não pode proclamar o seu Deus, você é obrigado a cultuar outros deuses, você se torna um escravo. Então, no exílio, as pessoas enfraquecem a fé, algumas maldizem a Deus. Por que me colocou aqui? Então o profeta Isaías é uma voz da esperança de Deus para o povo que está desanimado. E hoje o profeta começa dizendo para que a gente console o povo, console quem está desanimado, que a gente fale, mas ao coração. Falar ao coração é fazer com que a palavra de Deus chegue até as pessoas. E dizei em alta voz. Várias vezes ele vai dizer para falar em alta voz. Quer dizer que os tempos é muito difícil, que tem que proclamar alto. E olha que verbos bonitos que ele usa: preparai, aplanai, nivelai, rebaixai, endireitai, alisai aquilo que está áspero. São verbos muito fortes e que não são fáceis de serem colocados em prática. Imagine se aqui tivesse uma alta montanha e nós temos que, para sobreviver, atravessar. Se eu tenho um carro capaz de subir com a tração necessária, eu atravesso. Se eu tenho alguns instrumentos para fazer essa escalada, eu consigo. E quem não tem? Fica para trás. Se eu me uno e rebaixo essa montanha para que ela fique no nível para todos, nós conseguimos atravessar. Alguns não querem abaixar a montanha. Alguns não se querem colocar no mesmo nível. Alguns não querem reconhecer que nós temos as nossas asperezas e precisamos então alisar isso para a convivência humana. Esse é o grito que o profeta Isaías está nos dando na primeira leitura. E se fizermos isso, a glória do Senhor vai se manifestar a nós. Essa é a promessa. E nós iremos proclamar em alta voz e sem medo que nós somos o povo de Deus. E aí nós vamos reconhecer um Deus que vem como pastor, ou seja, aquele que apacenta. Apacentar significa cuidar. Quem apacenta tem que trazer o rebanho, tem que cuidar. Então, o profeta Isaías, desde domingo passado, em outras várias vezes, apresenta um Deus pastor, que traz a ovelha quando precisa no ombro, que cuida. A segunda leitura que nós ouvimos hoje, ela é da segunda carta de São Pedro. Quando Pedro escreve essa carta, e também outros ali, nessa região da Ásia Menor e outros lugares, havia uma mentalidade muito forte. Então essa carta ela vem para lidar com essa mentalidade. A mentalidade era que a vinda do Messias era para agora. E as pessoas começavam a cobrar: cadê esse Messias que não vem? Por que ele não vem? É para vir já. E olha como começa a carta aqui comigo. Para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um dia. Então, para nós moderninhos, que vemos no mundo que toda hora está mudando, seja as tecnologias, seja o nosso ritmo mesmo, ele já mudou muito. Às vezes essa carta é um grande desafio, porque essa carta ela fala de paciência e conversão. Tem muita gente que não tem paciência. Paciência para entender que para Deus 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Então aqui para nós o grande segredo que a gente deve pedir sempre é a paciência.
paciência a gente podia traduzir: paciência é um milagre de Deus para a minha vida. Por que Deus não chega agora? Por que Deus não me cura agora? Por que Deus não acaba com isso agora? Porque Ele está sendo paciente comigo. Porque se Ele vir agora, pode ser que eu ainda esteja áspero. Se Ele vir agora, as montanhas do meu pecado, do meu egoísmo, elas ainda não foram rebaixadas. Então, se Ele vir agora, pode ser um probleminha para mim. Ele está tendo paciência em esperar que eu prepare bem esse caminho, me convertendo, me adequando, abaixando aquilo que não está bom na minha vida, os meus pecados, o egoísmo, a ganância, para que quando Ele vier, eu então me encontre com Ele, preparado. Ele está sendo paciente conosco. Essa passagem ela traz várias vezes ela repete a palavra dia do Senhor. É uma palavra teológica muito complexa, aparece também no Antigo Testamento. A gente pode dizer que o dia do Senhor é o dia da nossa conversão. O Evangelho de hoje, de São Marcos, ele é o primeiro capítulo, bem no comecinho. E aqui nós vamos encontrar uma outra figura do tempo do Advento, que é João Batista. O Evangelho de hoje começa lá na primeira leitura, trazendo de novo o que o profeta Isaías falou: eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o caminho. Aquele mensageiro é João Batista, mas todos nós devemos ser, pelo nosso batismo, aqueles que preparam o caminho. Nós estamos na frente preparando momentaneamente, depois nós vamos sair, porque quem vai à frente é o Senhor. Nós estamos só arando, preparando, tentando dar um bom testemunho. Essa é a missão de cada um de nós, colaborar nesse projeto do reino de Deus em preparar o caminho. Quem é mãe e pai tem que preparar em casa, preparar bem os filhos, não só para uma vida formativa, mas preparar os filhos para uma vida de igreja espiritual. Quem está no mundo do trabalho, que a gente só vê situações de uma corrupção que atrasa o nosso país, preparar os que virão para uma sociedade melhor. Quantas igrejas existem hoje no Brasil? Não só católicas, mas de todos os gêneros. Não dá nem para contar. No estado de São Paulo, que eu conheço melhor, eu acho que é um pouco diferente de Minas, tem ruas que tem mais de 10 igrejas. Nunca teve tanta igreja como tem hoje. Se a gente fosse perguntar, com esse tanto número de igreja, o mundo está melhor? A gente ficaria com um pouco de vergonha. Se tem tanta igreja, por que a humanidade não está melhor? Talvez porque falta viver essa igreja aonde nós estamos. A gente entender que nós somos igreja. Essa é um pouquinho do que começa dizendo esse evangelho. O João Batista, ele fazia um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Ele batizava então com água, falando para preparar o caminho, endireitar as estradas. E aí João vai dizer assim, ele vai dizer isso porque muitos estavam dizendo para o João, como às vezes diz para a gente, né? Para alimentar o nosso ego, né? Ah, João, tudo isso que você está fazendo, você deve ser o Messias. Se fala isso para uma pessoa muito carente, ela já vai dizer, sou eu mesmo. E João faz diferente. Ele diz assim, eu batizo com água. Eu só vim para preparar. Depois de mim, virá alguém que é maior do que eu.
e vos batizará no Espírito Santo. Eu não sou digno de me abaixar e de desamarrar as suas sandálias. Olha que forte! Ele foi lá no Antigo Testamento, Gênesis 40 e pouco, ou no livro do Levítico, ele pega uma lei de lá e está trazendo para cá para as pessoas entenderem. Essa é a lei que a gente chama lei do levirato, né? Ou lei do cunhado. Quando o marido morre e deixa a viúva sem um primogênito, sem um filho homem, na lei ela deve se unir com o irmão, com o seu cunhado, no caso o irmão mais velho. Ele deve dar descendência para ela, gerar um filho nela. Se aquele não quer assumir essa missão, se ele não se sente digno, ele faz um gesto de abaixar, de desamarrar a sandália e entregar a sandália para o outro irmão, para ele assumir a missão. Então João está dizendo isso. Eu não sou digno de assumir essa missão, porque não é minha, é dele. Ninguém pode assumir a missão que é do Cristo. Então que essa liturgia de hoje nos ajude a preparar o caminho do Senhor. Ele fala que essa voz, ela grita no deserto. Muitas vezes o deserto aqui, imaginou você gritar no deserto, quem que vai escutar? Muitas vezes esse deserto é o nosso interior, é estar gritando para a gente preparar e se conscientizar das montanhas que eu tenho que abaixar, que eu tenho que aplanar. Que esse Evangelho possa nos iluminar isso, para esperar com o nosso coração cheio de confiança, com essa manjedoura nossa aqui dentro, bem preparada para acolher Jesus. A figura que eu vejo hoje é a figura bonita desse tempo do Advento, que é Nossa Senhora grávida. Uma mulher grávida tem que ter paciência, tem que esperar mais ou menos 9 meses. Se não preparar bem, pode acontecer várias coisas, né? Alguém que fica grávida e prepara esse tempo fumando, bebendo, pode acontecer abortos, deformações. Então preparar tem todo um cuidado até o nascimento. Essa é a figura bonita do tempo de Advento. Maria que prepara, que cuida para o nascimento de Jesus. E como que a gente o tempo do Advento, todos nós estamos grávidos de Jesus. Que Ele possa então nascer bem na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus.